Opa pessoal, boa noite. Eu estou tomando a iniciativa aqui de gravar esse vídeo porque só hoje 2 professores novos que vão mexer aqui no Ask Timetables me ligaram pedindo para eu criar conta para eles. Eu estou percebendo que um público maior, né, que está operando com essa ferramenta, às vezes chega aqui na plataforma e não sabe usar os recursos básicos. Então eu estou gravando um vídeo aqui, espero ser rápido, para mostrar alguns aspectos iniciais aqui dessa montagem de horário para a gente, tá? Para evitar até que a gente cometa erros. Pois bem, vocês uma vez que logaram aqui na plataforma, no link com a conta que eu passei para vocês, vocês vão vir em horário online e clicar no horário ICEI, no caso aqui, primeiro semestre 2023 que a gente está editando. Tá? Pois bem, aonde que deve ser focada aí a nossa atenção? Tá? Nesses menus aqui, ó, disciplinas, turmas, salas de aulas e professores. Tá? Então vou clicar aqui em disciplinas. E aqui já vai aparecer para mim todos aqueles itens que eu tinha falado para vocês. Disciplinas, turmas, salas de aulas e professores. E por que atenção aqui? Tá? Provavelmente você não vai ter que criar disciplina nenhuma, porque a gente já fez a importação do SGA de todas as disciplinas em ofertas de todos os currículos dos cursos do ICEI. Tá? Talvez não tenha aqui uma disciplina de um período que está sendo implantado. Tá? Então, o máximo que pode acontecer são disciplinas de currículos e implantação que podem não estar aqui. Tá? Para você criar essa disciplina, você vai clicar em Nova, né? Use aqui o nome completo dela, tudo com caixa alta de preferência, e use a abreviação que de preferência também não se repita nenhuma que tem aqui no sistema. Tá? Quando a gente cria uma disciplina, uma turma, uma sala, um professor, você deve observar que esse item que você acabou de criar vai aparecer no final da nossa lista aqui, ó. Inclusive tem 4 disciplinas novas criadas aqui há pouco tempo. Produção de jogos, RPG, Level Design, Trabalho Disciplinar 5, tá? Então, depois que você criou essa disciplina, é interessante você clicar no nome dela e usando as setas laterais aqui, ó, você levar essa disciplina até a ordem alfabética dela. Por que é interessante manter essas disciplinas em ordem alfabéticas alinhadas por essas setas? Porque na hora que eu for criar uma aula lá na frente e eu procurar a disciplina da aula que eu quero criar, eu já vou achar em ordem alfabética. E às vezes, ela não estando em ordem alfabética, eu acredito que ela não tem e vou tentar criar outra. E começa um problema que nós tínhamos nas versões anteriores, que às vezes é ter lá vários cálculos, criado, porque cada curso foi criando o seu próprio cálculo. Então, o exemplo do cálculo, ele é um só. Então, não fique criando disciplinas que já tem o nome dela criado aqui nesse ambiente. Tá? Da mesma forma que uma disciplina tem que ser criada, provavelmente só se for uma implantação de um período novo, talvez você tenha que criar uma turma nova aqui também, que foi uma coisa que aconteceu há pouco tempo com o Bernardo, mas a do Bernardo a gente já criou, desculpa, né, salas, turmas. Tá? Então, aqui em turmas, eu também uso essa mesma lógica. Todas as turmas já estão criadas, exceto aqueles períodos em implantação. Tá? Então, talvez você tenha que criar aqui, como é o caso, por exemplo, de contagem. Nós vamos ter lá o PCO ADS1N. Eu estou com o mouse aqui em cima. Né, PCO-ADS1N. Eu criei essa turma, ela apareceu lá no final da lista e eu com a setinha aqui embaixo eu vim subindo ela até ficar alinhada com o campus de contagem. Tá? Então alguma ordem, né, algum critério de ordenação aqui para a turma tem que ser respeitado. Né? Então, às vezes, por exemplo, com ciência da computação, coloca próximo a ciência da computação da praça com o coração carístico, porque quando está mexendo no horário, vai ficar aproximada essa informação aqui. Tá? Então, essa ordem que a gente determinou usando as setas, ela vai definir como que vai aparecer a ordem dos períodos aqui ao meu lado. Tá bom? Por isso é importante a ordenação do nome do professor, ordenação de turmas, ordenação de disciplinas, tá? Porque na hora que a gente vai criar uma nova turma, uma nova disciplina, ela vai seguir essa ordenação.
Tá? Aí alguém pode falar assim, pô, Marco, mas se eu clicar aqui na coluna nome, né, vamos pegar turmas, tá? Se eu vou criar uma turma de exemplo aqui, depois eu não vou salvar, turma XPTO. Não, XPTO não, que vai estar lá no final da lista, mas eu vou criar aqui, por exemplo, PBE traço engenharia de software 1N, tá? Ela vai ser criada lá no final da lista, tá? Então ela está aqui no final da lista. Né? Aí alguém pode falar, ah, mas se eu clicar aqui em ordenar por nome, ela já vai aparecer no lugar certo. Ela aparece no lugar certo só aqui. Se eu tentar procurar ela aqui, ó, perto das disciplinas de Betim, ela não aparece. Ela está lá no final da lista. Tá? Por isso que é importante essa ordenação baseada nesses critérios, nessas setinhas que eu falei para vocês aqui. Bom, essa é uma questão, tá, gente? E outra questão que a gente tem que tomar cuidado, né? Quando eu vou criar uma disciplina, entrei aqui, ó, Betim terceiro período, cliquei na disciplina, para criar uma nova aula, eu clico em aulas e vou ter a opção de criar uma nova aula. Para eu criar uma nova aula, eu venho, seleciono o professor, tá? Tá em ordem alfabética, né? Tá na verdade, tá naquela ordem que a gente colocou na sequência lá atrás. Né? Se não tiver professor designado ainda, eu coloco que ela está sem professor, seleciono a disciplina. Então, por exemplo, aquelas level design, que eu acho que está fora da ordem alfabética, eu vou encontrar ela lá no final da lista. Aqui, ó, level design, está fora da ordem alfabética ainda. Né? Então, eu posso clicar ela aqui. Né? E se essa disciplina for oferecida de forma convergente com outro curso, eu venho aqui e reúno outra turma com ela. Digamos, olha, vai ser Betim Sistemas de Informação terceiro período noite, eu vou colocar essa turma sendo oferecida junto com Contagem SI terceiro período noite. Quando eu faço isso, né, eu ainda tenho que falar se ela é uma vez por semana ou duas. Então, por exemplo, digamos que ela é 2 vezes por semana, ela foi criada com 2 cards, tá? Eu dando OK aqui nela, tá? Ela já vai aparecer como um card. Deixa eu fechar aqui, fecho aqui. Se eu clicar aqui, Betim SI terceiro período, olha os cards dela aqui para eu tentar encaixar no horário, né? Eu clico aqui no card e arrasto ele para colocar lá no terceiro período. Tá? E ela automaticamente também já vai aparecer no terceiro período de sistemas de contagem, porque eu falei que elas eram reunidas, elas eram agrupadas, essas teorias. Do mesmo jeito que eu crio a turma completa, que é o termo que ele usa aqui para aulas teóricas, eu posso criar as disciplinas grupo 1 e grupo 2. Tá? Então, deixa eu vir aqui de novo. Tá? Eu posso clicar botão direito e editar a disciplina. Tá? E aqui, ó, em agrupadas, eu posso falar, não, essa disciplina de laboratório, eu estou pegando só o grupo 1 de Betim, que está reunido com o grupo 1 de contagem. Então, eu consigo criar, né, os grupos juntos nessas duas unidades. Tá? Gente, outra coisa muito importante. Vinculação de sala de aula. Se essa disciplina for presencial, você tem que vincular ela a uma sala desse período. Então, eu vou pôr aqui, ó, sala de Betim SI terceiro período, tá? Então, para disciplinas presenciais, eu tenho que alocar ela numa sala. E por que eu tenho que alocar ela numa sala? Porque todas essas salas que estão criadas aqui, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu desagrupar aqui, porque como ela é presencial, ela não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, eu tirei aqui, agora ela está só em Betim. Tá? E por que é importante eu vincular uma sala para essa disciplina? Porque a gente tem que respeitar aquela 1 hora de intervalo entre unidades. E no software, como que ele faz essa gestão? Eu crio as salas, que nem eu estava mostrando para vocês, eu venho aqui, ó, eu crio as salas e falo em qual prédio que elas estão. Então, aquela sala que eu coloquei lá, sala de Betim SI terceiro período noite, ela está no prédio Betim. E o software está configurado para testar se o professor tem aula em salas de prédios consecutivamente, não pode ter, né? Ele tem que ter um horário de intervalo entre um prédio e outro,
tá? Então, disciplinas presenciais, eu preciso alocar ela numa sala e essa sala está vinculada a um prédio. Se for também uma implantação de um período novo que não tem uma sala para ele, você vai ter que criar uma sala, tá? E quando você cria uma sala aqui, ó, você vai pôr o SL, o campus, né, digamos, Betim, curso novo de engenharia de software, primeiro período noite. Tá? E aqui você veio e vinculou ele ao prédio de Betim. Acabei de criar uma sala que está no prédio de Betim. A checagem vai ser feita automaticamente por relações que eu já criei aqui. Ó. Quem quiser estudar depois, tem algumas relações aqui, tá? Que conferem limite de 8 horas aula por dia, intertício de um dia para o outro, tá? E o negócio da sala tá aqui, ó, em escola. Quando eu crio escola, tá? Em algum lugar aqui, eu não preciso entrar em detalhes, eu configurei que se o professor está com aula em prédios diferentes, tem que ter um intervalo de 1 hora de uma aula para outra, tá? Então, todas as nossas ações estão restritas a essa aqui: disciplinas, turmas, sala de aula e professores, tá? Então, cursos que estão em implantação, principalmente do EAD, terão que ficar criando as turmas a cada semestre. E, pessoal, terminei de montar o horário, clique em verificação. Esse ícone aqui de verificação já vai gerar para a gente uma série de problemas identificados pelas restrições que foram configuradas. Então, por exemplo, aqui, ó, eu já estou com 3 professores aqui, ó, com mais do que 8 horas aulas num dia. Tem a Cristiane, o Cristiano Geraldo e o Josemar. São 2. Ó, o Cristiano Geraldo tem um dia aqui que ele está com 12 horas aula. Tá? Se eu clicar aqui, ó, ele já vai me mostrar, olha só, quarta-feira o Cristiano está com 12 horas aula lançado, não pode. Também, e vai mostrar em algum lugar aqui, ó, rigoroso, não pode haver aula num dia e no outro, essa linha aqui, ó, é o intervalo entre dias. Então, eu já vi aqui no caso do próprio Cristiano, que como ele está com aula na terça-noite, ele não poderia estar com aula na quarta de manhã. Então, não basta, pessoal, na hora que for movendo as caixinhas, ver se pode pôr a caixinha ali. Depois que você colocou a caixinha, roda o verificação, porque ele vai mostrar para você essas inconsistências de excesso de aulas, intervalo entre os dias e intervalo entre os prédios, tá? Um desses erros, aqui, ó, tempo de translado entre os prédios. Tem 5 professores aqui que não estão respeitando o intervalo entre prédios, tá? Porque faz parte, né? Na hora que a gente for lançar isso na secretaria, vai dar algum tipo de problema. Eu já estou indo aqui para 13 minutos de vídeo, vocês estão me assistindo em 2x, como todo aluno faz, mas eu acho que eu estou conseguindo passar a ideia. Então, concentrem seus esforços nesses itens, aqui do menu, rodem o verificação, por exemplo, nós estamos com problemas sérios nessa versão do horário atual aqui, esse horário está com problemas críticos, precisam ser resolvidos, né? E a gente ainda não resolveu. Por fim, acabou de mexer no horário, vai lá em salvar, não deixe de fazer isso, ele não é que nem o Google Docs, que vai... Parece que ele tem um sistema de versionamento que eu ainda não aprendi como ele funciona, tá? Mas vocês podem ir salvando, que aí eu tenho certeza que vai salvar versões, e coloca aqui, né? Teste mostrando para novos professores que montam horário no ASCII, tá? Então é interessante a gente ter essa prática de salvar acusando as alterações que a gente fez, porque se a gente precisar voltar a alguma versão antiga, a gente sabe o que está perdendo, né, a partir dessas alterações que foram feitas ao longo do caminho. Então, gente, tendo dúvida, me procura, porque a gente, com esse horário do jeito que está aqui, a gente não emplaca para o semestre que vem. Tem muito problema de horário aqui. Professor com excesso de aula, professor que está em unidades longe uma da outra com horários seguidos, professores que não estamos respeitando o intertício deles. Tá? Isso aí é o básico, que aqui eu estou conseguindo ver. Uma coisa que a gente também consegue antecipar o problema antes daquelas planilhas do Max, tá? Uma outra coisa que a gente pode olhar aqui, cadê? Perdeu o mouse.
Aqui, mouse, cancela. Outra coisa que a gente consegue, antes de precisar lançar lá na planilha do Max, é entrar em professores e já começar a ver a carga horária de aula lançada para cada professor. Olha o Alexei aqui, ó. O Alexei está com 10, aqui é horário dobrado, né, 1h40, então o Alexei está com 20 horas aula, beleza, está dentro do RTI dele. O Alexandre está com 22 horas aula. Então, aqui, ó, no caso do Alexandre, o que, que a gente precisa fazer? Entrar no horário do Alexandre e ver o seguinte: tem alguma dessas disciplinas aqui que é considerada de dedicação? Eu estou olhando aqui, não estou vendo nenhuma, tá? Então, olha lá, segurança aplicada, redes, arquitetura. Então, o Alexandre já está com um problema aqui, está com 22 horas. Daqui a pouco vão pedir para tirar a hora dele para ele ficar RTI, tá? Então, é uma coisa que a gente consegue antecipar, né, antes de mandar para a secretaria lançar esses horários para, na sequência, o Max gerar aquele planilhão dele. Então, dá para antecipar problema de professor que não vai alcançar o regime, beleza? Então, obrigado, pessoal. Vou compartilhar com vocês aí. Qualquer dúvida, vocês me procurem. Um abraço para vocês.